Na ida da semifinal da Copa do Brasil, deu o Corinthians vence o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. E depois da vinheta eu te conto os porquês dessa vitória enorme do Corinthians. E aí, gurizada? Quem é vivo sempre aparece, diriam os mortos. Um mesinho depois, um mês e meio depois, estou de volta. Tive alguns problemas técnicos que me impediram de aparecer aqui por um tempo. Ainda estou com alguns problemas, estou improvisando uma luz aqui, tá uma confusão do caralho, com dor no pau. É uma loucura, né? Mas estamos de volta aí, não podia parar tanto tempo de conteúdo. Eu vou estar só ano que vem, mas resolvi voltar nessas semifinais da Copa do Brasil. Pra gente falar um pouco de futebol, tá com saudade de falar por aqui. Vamos lá, o Corinthians vence o Cruzeiro no Mineirão, resultado que eu sinceramente achei que pudesse acontecer, mas não estava esperando, tá? Não era meu palpite, porque eu achava o Cruzeiro favorito na Copa do Brasil. Mas vamos lá, aonde que o Corinthians ganha o jogo? Eu vou tentar explicar, tá? Eu acho que muito também se deve um pouco à pressão que o Cruzeiro conseguia exercer no jogo, tá? O Cruzeiro, como eu já expliquei em outros vídeos, tem aí no canal. O Cruzeiro fazia uma saída em 3+1, onde ele baixa o Lucas Romero, tem Vidalba e Fabrício Bruno. O Corinthians marca com esses. Geralmente, o Corinthians podia ser considerar um 3-1, né? Com o Garro vindo mais de trás. Só que daí seriam três caras que, como eu já expliquei outras vezes também, não teriam tanto essa característica de pressionar. Né? Eles são três caras muito mais passivos na marcação. Então o que o Dorival pensou hoje como estratégia para o jogo? Ele bota o Breno Bidon, que é um cara com muito mais ações sem bola, um cara que sempre consegue recuperar boas bolas no Corinthians, e coloca ele aqui. Monta um 4-4-2, eu tô sem goleiro, porque um dos meus desfalques é que eu perdi o pecinha 8, inclusive no último vídeo, se não me engano, eu perdi o camisa 8, tá? Então vai ficar o goleiro aqui só pra poder gravar o vídeo. O Corinthians é esse 4-4-2, onde o Bidon conseguia encaixar no William. Então sempre que ele embaixava, a ordem de ação do Bidon era acompanhar o William. Aqui, os zagueiros do Cruzeiro geralmente não eram muito pressionados, tá? Não existia uma pressão muito grande. Também por característica do Memphis e do Yuri. Então eles mais fechavam, então mais ali para fechar espaço, para evitar que essa bola entrasse por dentro no Lucas Silva, porque a partir dali o Cruzeiro conseguiria gerar algum tipo de ação. Então essa bola, enquanto circulava entre os zagueiros, não tinha muita pressão, essa bola caía nos lados, o Corinthians balançava tentando fazer com que esse jogador saísse, né? E muitas vezes ele acaba saindo com bola longa, ou pro William, ou pro Christian, ou aqui no outro lado com Kaique e Arroio. Essas bolas longas não funcionavam, elas acabavam indo para fora, acabavam sendo mal tocadas, e o Corinthians conseguia recuperar a bola, e com bola o Corinthians era muito forte, principalmente aqui do lado direito, com o Mateuzinho e Carrijo, sabendo ocupar muito bem as costas do Kaique, que muitas vezes o Carrijo baixava para servir meio que de isca, né, para ver se o Kaique acompanhava, algumas vezes ele acompanhou, outras não, né, até porque o Cruzeiro marca em outro sistema, não marca tanto em perseguições, e tinha esse espaço nas costas que o Corinthians conseguia aproveitar bem, o Carrijo fez um grande primeiro tempo, e assim o Corinthians faz um belíssimo primeiro tempo, tá, um belíssimo primeiro tempo, tendo no Yuri e no Memphis, dois jogadores muito ativos, com a posse da bola, e o Corinthians faz um bom início de jogo, tira o ímpeto inicial do Cruzeiro, porque quando a gente vai jogar com um time fora de casa, o que é o problema, o que é o medo, né? É os primeiros 15 e 20 minutos, né? Aqueles primeiros 15 e 20, onde, pô, o adversário tá em casa, pressão, ele vai tentar ir pra cima pra, nesses primeiros minutos, fazer um gol e inflar a torcida e aí seguir o jogo, né? Então o Corinthians conseguiu tirar muito bem esse ímpeto inicial do Cruzeiro, né? Marcando em cima, marcando bem, tirando os espaços, principalmente do jogo por dentro do Cruzeiro, forçando muito o Cruzeiro a jogar pelos lados, não dando espaço para Matheus Pereira, para Caio Jorge se encontrarem no jogo em nenhum momento. Isso cresceu o Corinthians consegue fazer um 1-0 uma bola que até aconteceu outras vezes, tá? Do cruzamento pro segundo pau, onde o jogador do Corinthians escora pro meio. Essa jogada já tinha acontecido uma ou duas vezes no jogo.
E no gol, o Memphis meio que sem querer dá um toquezinho de cabeça, esse toquezinho de cabeça tira um pouco mata o Fabrício Bruno na jogada, mata o Cássio também, que acho que a bola vem direto, e o Corinthians consegue fazer 1-0. A partir dali, vou te falar que não tem mais muito detalhe pra gente falar do jogo, tá? O detalhe tático que eu tinha era basicamente isso, porque a partir dali virou um jogo onde o Cruzeiro acorda e tenta jogar, e hoje o Cruzeiro não tava num dia bom, não conseguia achar dinâmicas pro Caio Jorge atacar espaço, o Matheus Pereira num dia pouco inspirado, os dois volantes do Cruzeiro também não estavam muito bem, e um Corinthians que, pô, tentou matar jogo da partir dali, o Corinthians não jogou mais, assim. A gente imaginava um Corinthians matando o jogo desde o começo, o que não foi aconteceu, como eu expliquei, foi um que propôs a jogar o tempo todo, até os 22 minutos quando fez o gol. A partir dali, foi um jogo extremamente amorcegado, tanto que, assim, do momento do gol até o fim do primeiro tempo, a sensação é que o jogo não andou. Em nenhum momento era jogo parado, toda hora uma faltinha. Os jogadores do Cruzeiro muito pilhados, né? Acho que pelo jogo, pela atmosfera, eles estavam muito pilhados e os jogadores do Corinthians eram questão de pilhar mais eles. Né? Tanto que tem vários lances de empurrões, cutucões, os jogadores do Cruzeiro assim meio desnecessários. O Fabrício Bruno dá uma no segundo tempo que, pra mim, reflete muito o que foi o que eu tô dizendo, que ele dá um peitaço num guri do Corinthians. Assim é nada, ele meio chamando a atenção de alguma coisa ali. O Fabrício Bruno vem dar um peitaço, daí ele meio assim, meio a nada, assim. Acho que o jogo, o time do Cruzeiro tava num tom acima, assim. Entrou muito fácil na provocação do Corinthians. O Corinthians, que a partir do segundo tempo baixa o bloco, começa a não pressionar mais tanto o Cruzeiro, até porque também não tinha necessidade de se expor, ele estava com 1-0 a favor jogando fora, não tinha por que ele se expor a tal risco. Ele baixa as linhas, um Cruzeiro pouco criativo, que se a única coisa que ele conseguia achar de dinâmica era a bola pro lado, muito cruzamento na área, e nessa o Gustavo Henrique acho que se consagrou hoje, né? O Gustavo Henrique acho que vai sair com dor de cabeça do jogo, de tanta bola que o Gustavo Henrique cabeceou muito bem no jogo, né? Defensiva do Corinthians, que durante o ano sempre foi um problema, né? Nunca foi algo muito constante, de muito equilíbrio. Hoje foi muito bem. Os quatro na defensiva. O Bidu, que tinha uma missão ali de encaixe. O William, então ele tinha um salto meio longo muitas vezes. O Mateuzinho também, bem. Então, assim, o Corinthians muito bem ajeitado hoje defensivamente. Muito bem ajeitado defensivamente. Gostei muito da partida do Corinthians, seguro. Acho que assim, eu não lembro do Hugo ter feito nenhuma grande defesa. Então, assim, é um mérito do Corinthians também ter se defendido bem. Gostei da ideia do Dorival, achei boa a ideia do Dorival de botar um jogador de um pouquinho mais de marcação, abrir mão de um talento, entrar um talento muito grande que é o Garro, sacrificar ele pra tu ter o jogador que vá fazer a função tática maior. Porque o Bidon, no final, tu pedir pro Garro ter que acompanhar um lateral, um ponta, quem que seja, que nem o Bidon fez o jogo inteiro, não é do Garro. Por característica, ele não vai te entregar isso. Então, ou tu teria que abrir mão do Garro, ou do Yuri, ou do Memphis. Eu acho que o Garro era o que mais dava para abrir mão nesse contexto, né? Então, eu acho que foi bem o Dorival, leu bem, muito bem o jogo. O jogo tá decidido? Obviamente que não. O Cruzeiro tem totais condições, e mais time, inclusive, para em Itaquera ganhar o jogo. É o esperado? Não, o esperado é que o Corinthians ganhe o jogo. Acho que o Corinthians, a partir de agora, se torna bem favorito no confronto, né? Mas, sim, o Cruzeiro não tá morto. O Cruzeiro da Copa, se tem um time que tu não pode dar como morto, é o Cruzeiro em Copa do Brasil. Sim, não dá pra dar o Cruzeiro como morto. O jogo tá muito vivo e tem muita coisa pra acontecer ainda, beleza? É um prazer estar de volta, então deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto.